Deus, vamos abrir as nossas Bíblias. Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Versículos 20 e 21. Diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Amém? Vamos ler mais uma vez. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, neste momento da Tua Palavra, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, o que cada um de nós necessitamos ouvir da Tua parte. Falar conosco, ó Deus. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Pode se sentar. Glórias a Deus. No tempo de Elias, nós sabemos que foi um homem muito usado por Deus, era um homem temente a Deus, era um profeta que fazia prodígios no seu tempo, mas chegou um determinado tempo da sua vida que ele teve que fugir da presença daqueles que eram os poderosos da época. E quando Elias fugiu, a palavra do Senhor diz que ele foi sustentado por corvos naquela época, ao qual lhes trazia pão e carne pela manhã e pão e carne ao anoitecer. E quando Elias ele tinha profetizado que naquela época haveria seca, e por conta daquela seca, a palavra do Senhor vai nos dizer, ali no capítulo 17 de 1 Reis, que aonde ele bebia daquela água, faltou a água, então ele teve que ir para outro lugar. E o Senhor conduziu a uma terra um pouco distante, aonde ele falou que ali uma viúva iria dar-lhe o que comer. Quando aquele profeta chegou naquela terra, a saber, Sarepta, aquele homem de Deus ali se apousou na casa desta viúva, e ele falou que ela trouxesse um pouco de água para ele beber. Quando a viúva está indo pegar esta água, o profeta fala: olha, também traga um pedaço de pão para me comer. E aquela viúva fala: olha, eu só tenho um pouco de farinha na panela e na botija um pouco de azeite. Quando o profeta ouve aquela mulher falando que só tinha aquilo, o profeta fala: olha, vá e com isso que você tem, faça o pão e traga para mim comer. Porque não faltará farinha na sua panela
e nem azeite na sua botija. Mas antes que o profeta declarasse isso sobre a sua vida, profetizasse isso sobre a sua vida, ela falou: olha, o que eu tenho é para me fazer, para eu e o meu filho comer e para que nós venhamos morrer. Naquele momento que ela fala aquilo, ela libera aquela palavra, ela não sabia que ela estava mexendo com o reino espiritual. Porque depois que ela faz o pão, depois que aquela profecia de Elias se cumpre na sua vida, a palavra do Senhor diz que momentos depois, ou dias depois, a palavra não especifica o tempo, mas creio eu que dias depois, aquela criança veio a falecer. Aquela criança primeiro adoeceu, a sua doença começou a piorar, até que ele veio morrer. Sendo que a criança não tinha doença nenhuma, não tinha enfermidade nenhuma, mas naquele momento que aquela mulher, que aquela mãe liberou aquela palavra de maldição sobre a sua vida, aquilo veio acontecer. E nós vemos, irmãos, que a língua, a nossa boca, ela tem poder. Aquilo que sai das nossas bocas tem poder, tanto para abençoar, como para amaldiçoar. No tempo de Jesus, os fariseus chegaram até Jesus ali, em Mateus, no capítulo 15, e perguntaram para Jesus, por que os seus apóstolos, por que os seus discípulos não lavavam a mão antes de tocar no pão? E Jesus ali começou a explicar para eles o porquê que eles não lavavam a mão, e mostrou que o mal que faz ao homem, o mal que o homem faz para si próprio, não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Ali nos últimos versículos dessa passagem, versículo 19 e 20, Jesus vai falar para aqueles fariseus que a tradição dos anciãos daquela época não mostrava que eles estavam cumprindo a lei de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Assim como Elivelto leu aqui a passagem onde aquelas pessoas falavam que bem-aventurado era aquela mulher que tinha nascido o Messias. Mas Jesus respondeu que bem-aventurado é aquele que ouve e cumpre a sua palavra. O pastor Sérgio disse aqui no início sobre a figueira, sobre os ramos da árvore, que aqueles que permanecem na árvore verdadeiramente são aqueles que estarão dando frutos, mas aqueles que não estiverem dando frutos, esse seria cortado e lançado ao fogo. Jesus ilustrava tudo isso mostrando a palavra como o principal alvo das nossas vidas. E quando aqueles fariseus se reuniam para tentar Jesus, para tirar Jesus do sério, Jesus sempre tinha uma palavra para tudo aquilo ao qual eles imaginavam ou pensavam acerca dele. Quando Jesus fala, olha, vocês não estão cumprindo a lei, vocês não estão cumprindo o mandamento de Deus, vocês acham que a questão é alguém comer sem lavar a mão, mas Jesus mostrava para aqueles, olha, não é o que vocês estão comendo que irá fazer mal para vocês, mas aquilo que sai do vosso coração, que sai da vossa boca. A palavra do Senhor, ela nos mostra Davi, ele sempre orando e pedindo para Deus guardar os seus lábios de falar algo mal. Davi sempre em suas orações, e nós vemos duas orações de Davi, ele pedindo isso em seus salmos, tanto no Salmos 17 como no Salmo 141.
Davi pedindo para que Deus guarde disso, para que ele não venha transgredir a lei de Deus, o mandamento de Deus, através dos seus lábios. No Salmo 17, verso 3, Davi ele diz: provas o meu coração e me visitas de noite. Tu me examinas e nada encontras, pois estou decidido a não transgredir com a minha boca. Ou seja, Davi, em sua oração, ele pediu ao Senhor: o Senhor que me sonda, o Senhor que me visita, não permita que eu venha transgredir o teu mandamento, não permita que eu venha transgredir a tua lei, através da minha boca, através dos meus lábios. Porque Davi, ele sabia que aquilo que saía da sua boca poderia levar ele para um destino de perdição, para um destino de ruína na sua vida. Então Davi pedia a Deus: Senhor, ainda que eu esteja fraco, ainda que eu esteja errante, não permita que os meus lábios venham transgredir a tua lei. No Salmos 141, verso 3, Davi ele diz: Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para que ele não viesse a falar nada diante daquilo que Deus iria se entristecer. Em nossas vidas não é diferente. Nós todos os dias estamos sujeitos a cometermos este tipo de pecado. Mas qual é a atitude que tem que ser em nossas vidas? Nós orarmos assim como Davi orava e pedir a Deus: Senhor, guarda os nossos lábios, guarda a nossa língua, para que não venha profanar a tua palavra, para que não venha profanar a tua lei. Tiago, em sua carta, ele diz, no capítulo 3, versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chama pelo inferno. Ou seja, Tiago estava demonstrando o poder que há na língua, um pequeno órgão do nosso corpo que pode nos levar tanto para o céu quanto para o inferno. Nós hoje temos como levarmos a nossa vida sem transgressão diante da nossa língua. A palavra do Senhor vai dizer ali no Salmo 119 e versículo 9, que quando nós guardamos a palavra em nosso coração, nós evitamos de transgredir ao Senhor com os nossos lábios. Quando nós guardamos esta palavra em nossas vidas, quando nós deleitamos da palavra do Senhor, nós podemos evitar muitas coisas acontecendo. Muitas coisas acontecer sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que nós plantamos aqui nesta terra, nós iremos colher. Não adianta nós, muitas das vezes, acharmos que Deus, Ele esquecerá, que Deus, Ele deixará as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele é Deus de misericórdia, de bondade, de amor, mas também Ele é Deus de justiça. E quando nós vemos essa palavra, como a própria boca de Deus falando aos nossos corações, assim como Davi temia, nós também iremos temer tudo aquilo
que irá sair dos nossos lábios. Mas todos os dias nós temos que pedir a Deus: Senhor, guarda a nossa boca, guarda os nossos lábios, guarda a nossa língua, de não transgredirmos, de não falarmos algo que venha entristecer o teu coração. Todos os dias, irmãos, nós podemos cair. Todos os dias nós podemos, muitas das vezes, perder aquela intimidade ao qual Deus Ele quer que nós estejamos com Ele. Pois assim como o Salmo 125, em versículo 14, diz que a sua intimidade é para os que o temem. E quando nós colocamos esta intimidade, quando nós colocamos esta devoção que nós temos ao nosso Deus em prática, então tudo isso nós podemos muitas das vezes evitar. Nós podemos muitas das vezes, ainda que em momentos de raiva, em momentos de ira, o inimigo ele venha nos tentar, nós podemos fechar a boca do leão e não permitir que Satanás ele venha achar uma brecha em nossas vidas. Até mesmo, irmãos, quando nós saímos de nossa casa, estamos no carro e muitas das vezes acontece. Por que isso acontece? De alguém fazer alguma coisa no trânsito, e isso muitas das vezes induz a carne a falar algo ao qual não será reto aos olhos de Deus. O próprio Espírito Santo naquele momento, ele vem nos convencer de que aquilo muitas das vezes que a nossa carne, que o nosso coração, que os nossos lábios estão prontos para falar, isso irá desagradar a Deus. Então o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir, que vai nos consolar, que vai nos manter de uma forma ao qual nós não venhamos a profanar a lei do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós vemos Davi ele falando, orando desta forma, pedindo para que Deus venha guardar os seus lábios, porque Davi ele conhecia aqueles que eram ímpios. Davi ele conhecia aqueles que não queriam dar crédito à voz do seu Deus, que não queriam dar ouvidos à voz do Deus Todo-Poderoso, porque ele vivia entre muitos que muitas das vezes se diziam fiéis, mas pelas costas muitas das vezes queria apunhalar, queria tirar a sua vida, e isso mesmo até dentro da sua casa, através dos seus filhos. Quando o seu filho começou a perseguir Davi, o seu próprio filho, aquilo entristeceu muito o coração de Davi. Mas em nenhum momento Davi, ele profanou palavra de maldição contra o seu filho. Porque o desejo de Davi era ter um lar abençoado, um lar estruturado. Mas quando ele via tudo aquilo que tinha acontecido, um irmão estrupar a própria irmã, o outro irmão matar o irmão que estrupou, era um lar que, se nós formos ver, não tinha estrutura nenhuma. Mas em nenhum momento Davi profanou, levou seus lábios a uma palavra de maldição contra os seus filhos. Jesus ele diz em Lucas 6,45 que a boca fala o que está cheio o coração. E se Davi ele sempre
falava palavras de bênção, mesmo diante da perseguição do seu filho, era porque Davi verdadeiramente era um homem segundo o coração de Deus. Porque um homem segundo o coração de Deus, ele vai buscar sempre fazer aquilo que irá agradar o coração de Deus, e nunca aquilo que irá entristecer o coração de Deus. Até mesmo quando Saul iniciou a perseguição a Davi, em nenhum momento Davi profanou palavra alguma de maldição contra Saul, porque ele reconhecia Saul como um ungido de Deus. Ele conhecia Saul como aquele homem ao qual tinha sido levantado como o rei de Israel. Até mesmo, irmãos, quando Deus fala com Samuel para levar uma palavra a Saul, dizendo que o reino de Saul estava sendo tirado diante dele, Samuel muito se entristeceu naquele momento, porque ele também reconhecia o reinado daquele homem. E quantas, irmãos, coisas nós vemos na palavra de Deus, como exemplo, até mesmo quando José, ele não levou uma palavra de maldição contra os seus próprios irmãos que o tinham vendido. Então todos aqueles que vieram a ser pessoas ilustres na palavra de Deus, foram pessoas que guardaram seus lábios, que não falaram aquilo ao qual iria desagradar a lei, os mandamentos de Deus. Em nossas vidas, nós temos que buscar isso, colocar isso em prática todos os dias, porque assim como Salomão, ele fala, olha, que do fruto da boca se fartará o teu ventre. Era aquilo que Jesus estava falando aos fariseus acerca da tradição dos anciãos. Não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai. E Jesus mostrava que do coração sairá aquilo que está cheio. Se o teu coração está cheio de paz, se o teu coração está cheio de alegria, você falará palavras de bênçãos. Mas se o teu coração está cheio de maldade, de transgressões, é aquilo que sairá da sua boca. Aleluias! O coração do ímpio, a palavra do Senhor irá nos mostrar ali nos Salmos 10 e versículo 7, onde diz que a sua boca está cheia de maldição, engano e ameaças. Debaixo da sua língua há maldade, insulto e perversidade. Assim são as palavras que saem da boca do ímpio, do perverso. E se aquilo que sai da boca é o que está cheio do coração, os ímpios estão cheios disso. Estão cheios de engano, de maldição, de ameaças, de maldade, de insulto, de perversidade. Mas aqueles que são de Cristo, aqueles que estão ligados na árvore da vida, a árvore, a videira verdadeira que é Jesus Cristo, esses continuam dando frutos, esses continuam levando uma palavra de bênção, mesmo diante, muitas das vezes, da tristeza que há no coração. Aquela pessoa sempre terá uma palavra para levar ao coração de alguém, uma palavra boa, uma palavra de bênção, porque ele sabe que murmurar não valerá a pena, reclamar
não levará ninguém a lugar nenhum. Porque Paulo ele diz isso ali em 1 Coríntios 10:10, que o povo lá no Egito, que saiu do Egito, que estava no deserto, muitos morreram, muitos pereceram por conta da murmuração. Então, nós vemos que a murmuração, a reclamação, não nos leva a nada. Mas se estamos tristes, a palavra do Senhor fala, olha, se está triste, ora, se está alegre, canta. Mas nunca libere uma palavra ruim através dos seus lábios, através da sua boca. Aleluias! O versículo 21 ao qual nós lemos diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá o seu fruto. Qual tem sido o nosso fruto? Um fruto pacífico de arrependimento ou um fruto ao qual não tem servido para alimentar ninguém? Porque o fruto podre, a ninguém alimenta. Mas o fruto bom, o fruto saudável, esse sim, alimenta, dá vida e mantém a pessoa viva. Assim como Provérbios 15:4 diz que a língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Aquela língua que é saudável, aquela boca que fala palavras de bênção, que é guiada pelo Espírito Santo, essa é como uma árvore de vida. Essa é a árvore. E quando a palavra de Deus fala sobre árvore, está falando de nós. Como o Salmo 1, onde fala que aqueles que obedecem, que dão crédito à palavra de Deus, são como árvores bem plantadas junto a ribeiros de águas, que dão seu fruto. E essas árvores somos nós. E a árvore que não der o seu fruto, essa será cortada e infelizmente lançada ao fogo. Então hoje nós temos a oportunidade de escolhermos qual é o caminho que queremos andar, qual é o caminho que queremos percorrer. A nossa língua tem que dar o bom fruto e não o fruto podre. Tem até árvores, irmãos, que mesmo ela não sendo uma árvore boa, ela dá o seu fruto, mas também o seu fruto é um fruto ruim, é um fruto que não prospera, e é um fruto também que não alimenta, que não dá vida. Mas quando a árvore é boa, quando a árvore está plantada junto ao ribeiro de águas, que estas águas representam o Espírito Santo em nossas vidas, aí sim, esse está fazendo a vontade de Deus. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Todos os dias nós temos que pedir a Deus para que o Senhor Ele não venha permitir que nós venhamos transgredir a Ele através dos nossos lábios. Deus Ele sempre permitirá que provações venham contra as nossas vidas, para nos provar, para nos tentar, assim como Deuteronômio 8,16 diz que Ele permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto, para provar, para tentar, mas para que no seu fim viesse dar o bem ao qual eles esperavam. Então a aprovação ela virá, mas a aprovação não é para nós liberarmos uma palavra de maldição,
mas uma palavra de bênção. E declararmos, diferentemente daquela viúva que declarou sobre o seu filho e sobre ela que eles iriam morrer, declarar que nós venceremos e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, aqui, Senhor, esta noite, nós ouvimos a Tua palavra, meditamos nela, Senhor amado. Sabemos, ó Deus, que estamos sujeitos a tudo isso, a cairmos em tentação, mas enquanto, Senhor, nós estejamos mantendo, Senhor, esta aproximação, buscando a Tua face, Senhor, nós estaremos, ó Deus, em nome de Jesus, sempre, ó Pai, sendo guiados pelo Teu Santo Espírito. Não permita, Senhor, que os nossos lábios venham profanar a Tua lei, a Tua palavra. Não permita, Senhor, que os nossos lábios, Senhor, dos nossos lábios venha sair aquilo ao qual, Senhor, entristece o Teu coração. Senhor, assim como Davi ele pediu, põe freio, Senhor, em nossos lábios. Guarda a nossa língua, Senhor, de falarmos algo que não venha agradar, Senhor, a Ti, que venha Te entristecer. Senhor Deus e eterno Pai, tudo aquilo, Senhor, que do nosso coração, Senhor, ser produzido, que o Senhor Deus venha conduzir. E se há, Senhor, algo de ruim, ó Pai, dentro de nós, que isso seja tirado e dado lugar, Senhor, para aquilo que é bênção, para aquilo que edifica as nossas vidas. Aqui está a Tua igreja, Senhor amado. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos guiar e manter, para que nós venhamos manter, Senhor, esta intimidade, esta comunhão, Senhor, para contigo. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, é o que eu Te peço, Senhor, e desde já Te agradeço, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém, e graças a Deus. Amém? Pastor Sérgio.